E agora a gente vai adicionar mais informações e mais funcionalidades à classe pessoa. Perceba que toda vez que você for criar uma nova pessoa, você vai ter que modificar argumento por argumento de forma independente, como a gente está fazendo aqui usando o ponto, né? A ponto peso, A ponto idade, A ponto altura, certo? E isso se torna muito chato, especialmente quando você vai criar novos elementos da mesma classe. Por exemplo, você pode tentar criar uma segunda pessoa, pessoa B, né? E vai utilizar o mesmo procedimento. New pessoa, parêntese, fechou, certo? E aí, se você for inicializar as informações de B, você vai ter que fazer B ponto idade, né? Recebe, sei lá, 15, B ponto peso, recebe 78, B ponto altura, recebe 1.7 F, certo? E assim por diante, tá? E isso torna o código muito complicado, muito chato de fazer, certo? Então, uma das estratégias seria a gente inicializar de forma automática ao construir, ao criar um novo objeto, tá? Aqui eu estou rodando o código só para compilar, só para sentir que está funcionando, né? Ele está dando uma informação aqui, basicamente é porque ele não está utilizando a classe B para nada, tá? Mas é basicamente isso. Como é que a gente faz para transformar, simplificar esse processo de inicializar variável por variável dentro da classe pessoa? Aí a gente pode criar uma função especial chamada construtor, certo? Essa função ela tem que ter o mesmo nome da classe. Portanto, se a classe é pessoa, você pode copiar, colar aqui logo embaixo, ó, pessoa, abre parêntese, abre chave. Da mesma forma como a gente cria uma função. Perceba que ele colocou aqui algumas inscrições, né, só para lembrar algumas coisas, né, sugerir e tal. Não se importe muito com isso agora, tá? Então, assim, para que eu, ao construir uma nova pessoa, eu inicialize as variáveis, idade, altura e peso, eu preciso colocar como argumento dessa função. Então, vou colocar assim, ó, int i para idade, float alt para altura e float p para peso, certo? Tá? Por que eu escolhi esses nomes? Não interessa, tanto faz, tá? O importante é que você use isso para inicializar as variáveis daquela classe. E aí, como é que você faz isso em Java? Quando eu estou trabalhando numa função dentro da classe, é importante que a gente use o comando this, certo? This significa este. Então, este objeto. Então, quando eu estou chamando a função, ele vai se referenciar à classe, ao objeto daquela classe que está sendo, vamos dizer assim, provocada a fazer alguma coisa. No caso do construtor, a gente está provocando a criação de uma classe. Então, a ideia é que quando eu construa um novo objeto do tipo pessoa, eu vou informar um inteiro i, um float out e um float p. E aí eu vou pegar este objeto que eu acabei de que eu estou construindo e fazer o seguinte, ó, this.idade recebe i. Então a idade vai ser o i. This.altura recebe out. Então essa idade vai ser, essa altura vai ser o out. E this.peso, né? E vai receber o P, certo? Então, esses valores vão ser imediatamente passados para as variáveis internas desse objeto, tá? E na sua main, você vai ver que ele reclama agora quando você vai criar o construtor, ó, certo? Tanto no A quanto no B, ó. Por quê? Porque agora ele está fazendo o seguinte, opa, você criou um novo contrato. Toda vida que eu for criar uma pessoa, você tem que me informar a idade, altura e peso automaticamente. E você não está informando. Tá vendo que esse parênteses está em branco? Tanto esse quanto esse? O que acontece? Eu preciso colocar essas informações que eu coloquei nessas linhas aqui dentro do parênteses, certo? Então a ordem é inteiro, float, né? Idade, altura e peso. Então, vou colocar idade. Eu vou repetir essas informações que estão aqui no A, né? Idade dele é 32. Então, 32, a altura
1,85F. Peso é 75 quilos, então 75 e pronto. E aqui basta, eu posso apagar essas linhas todas daqui, tá? Por quê? Porque elas estão redundantes, elas não são mais necessárias. Então, uma vez que você criou esse modo de construção aqui, você não precisa mais fazer essa inicialização passo a passo, tá? Você faz direto através do new pessoa. Então, vamos fazer a mesma coisa para o B, certo? Eu vou colocar aqui, ó, idade 15, a altura 1,7 F e peso 78, tá certo? E apaga esse negócio aqui. Olha como ficou mais fácil agora. Criar um novo objeto da classe pessoa, do tipo pessoa, se tornou muito mais rápido, tá? E aí eu posso fazer, ó, pessoa C, vamos criar uma pessoa C. Pessoa C recebe new, pessoa, e eu coloco, vamos dizer assim, a pessoa tem 18 anos, tem altura 1,57F e um peso, eu vou colocar dessa vez com valores quebrados, vai 89,92F, certo? Porque tem que ser float, né? E aí você cria as pessoas aqui. Professor, como é que eu faço para exibir as informações? Dessa mesma forma, você pode copiar essas informações e trocar o A por B e por C, né? Tá certo? Eu vou fazer aqui, não é uma boa prática, mas é só para você ter uma ideia. Vamos fazer aqui, copiar, Ctrl C, Ctrl V. Aí onde tem A, eu vou colocar B, certo? Então, B, aqui também B, aqui também B. Existem outras formas de você fazer isso usando a ferramenta, mas é só para que você entenda. Se eu rodar aqui, ó, eu compilei e ele vai mostrar tanto a pessoa A quanto a pessoa B, certo? Tá certo assim? A C não está mostrando, né? Tanto que a C está meio apagada aqui, exatamente porque ele detecta que ela não está sendo usada para nada, beleza? Então é assim que você cria um construtor básico daquela classe.